Boa tarde a todos. Estamos abrindo aqui mais um webinar da BBC, sempre trazendo temas da atualidade, temas significativos para o mercado financeiro, especialmente para os nossos associados, mais de 100 associados que nós temos, mas, enfim, para o mercado em geral, procurando atualizar a todos, botar todo mundo dentro dessa grande agenda de transformação, de governança, de requisitos cada vez mais exigentes para a nossa comunidade da indústria de tecnologia e do mercado financeiro, né? Então, hoje, trazemos um tema muito especial, muito importante, que é justamente ligado ao framework do COVID 2019. Né? Todos nós sabemos, né, cada vez mais a tecnologia é fundamental dentro da indústria financeira particularmente, né? Em todas as indústrias de forma geral, mas na indústria financeira particularmente, ela cada vez mais é estratégica e, portanto, exige, né, sempre uma avaliação de risco, um alinhamento muito forte com o negócio, porque, de certa forma, em muitos casos, ela é o próprio negócio, né? Ela decide o sucesso do negócio, a velocidade com que o negócio consegue inovar. E, portanto, ter a tecnologia bem avaliada, bem estruturada, com governança bastante atualizada, é uma preocupação não só dos gestores de negócio, é uma preocupação permanente dos heads de negócio, mas também dos heads de tecnologia, mas também do próprio negócio, né? Tendo em vista que ela é responsável pela sustentar toda a estratégia da operação de qualquer instituição financeira. Então, para falar um pouco do COVID 2019, que já é algo tradicional na indústria de tecnologia, mas que vem evoluindo muito rapidamente, portanto, ser atualizado e entender cada vez mais essa evolução é fundamental. Nós trazemos aqui, então, para isso, o Guilherme Jardim. O Guilherme Jardim é um consultor da Calendar. A Calendar é um antigo parceiro nosso de várias iniciativas, e ele é um especialista em governança de TI, evidentemente, e lidera na Calendar diversos projetos de assessment de COVID. Então, vem falar aqui com muita propriedade, não só do COVID em si, mas falar um pouco da experiência dele, de que o COVID 2019 traz de diferença, o que ele agrega para cada um que tem operação de tecnologia e para cada instituição financeira, então. Guilherme, muito bem-vindo aqui. É um prazer estar com você aqui para a gente tratar desse tema. A palavra é sua. Antes de você iniciar, é claro, né? Eu só queria deixar registrado aqui que estamos abertos a qualquer momento para fazer perguntas, né? Pode mandar pelo chat. Vocês podem mandar perguntas ao longo da apresentação, que nós vamos selecionando aqui, então, direcionando essas perguntas no final da apresentação do Guilherme, mas a expectativa é que realmente todos participem e possam contribuir, enriquecendo bastante o tempo. Guilherme, é com você. Legal. Carlos, boa tarde. Boa tarde a todos que estão participando aqui do webinar. Antes de mais nada, muito obrigado pelo espaço que vocês estão abrindo para nós da Calendar, para a gente apresentar um pouquinho do COVID 2019 e também da nossa visão sobre o framework e sobre como é que o framework pode ajudar as organizações a traçarem uma rota de governança. E muito obrigado a todos também que estão prestigiando o evento aqui, assistindo conosco, tá? Eu vou compartilhar minha tela agora, para a gente começar, então, uma apresentação, e ao final nós estamos disponíveis para bater um papo, para perguntas e respostas. Acho que isso enriquece bastante também a apresentação, tá? Então, vamos lá, eu vou compartilhar aqui a tela da apresentação, para que a gente possa começar. Muito bem. Bom, o nosso objetivo hoje aqui é falar bastante sobre o COVID 2019, que a gente vem utilizando como base para a entrega de projetos, e é um framework já muito bem estabelecido no mercado. A gente, não só a Calendar, mas todo o nosso mercado de governança utiliza o COVID já há bastante tempo como base para projetos de governança e como base para projetos de melhoria e de evolução da capacidade de gestão das organizações como um todo. Então, o objetivo aqui é falar
um pouquinho sobre a visão teórica do COBIT, como é que ele agrega, e também como é que o COBIT nos ajuda a mostrar o modelo de capacidade das organizações, a construir um modelo de capacidade evolutivo e, principalmente, a implementação de melhorias que elevam o patamar de governança das organizações. Então, a nossa agenda aqui é uma agenda que vai tratar uma visão geral do COBIT, para quem não conhece, falar um pouquinho do que é novo no COBIT 2019, que é a versão mais atual da prática, e nós vamos também mostrar um pouco da nossa abordagem em projetos de avaliação de maturidade e de elaboração de roteiros de evolução da capacidade. Essa é a ideia. E aí nós vamos terminar o webinar com a parte de perguntas e respostas. Muito bem. Então, COBIT 2019, para a gente alinhar aqui, basicamente, o conceito e o que é o COBIT, né? É um framework mundialmente aceito e utilizado em organizações do mundo todo, né? E o COBIT fala, basicamente, em apoiar a definição e implantação de um sistema de governança para tecnologia e informação. Isso é uma coisa que o COBIT vem trazendo, que é não só a governança da tecnologia em si, né? Lá atrás a gente falava, sim, muito em governança da tecnologia, governança dos recursos de TI, governança dos sistemas de TI, dos serviços, mas hoje essa visão ela se ampliou. Então, o COBIT fala também em governar a informação em si. E partindo do princípio que a informação também é um ativo, e, aliás, é um dos ativos mais importantes de qualquer organização, e aqui a nossa audiência hoje é composta por bancos, então isso acho que é muito claro da gente notar, né? Qualquer indústria financeira, qualquer empresa que atua na área financeira, tem ali na informação o núcleo do seu negócio, né? Informação transacional, informação de cliente, registros financeiros, né? Então, as áreas de TI, cada vez mais, elas têm que se preocupar não só com a gestão da sua infraestrutura, que, claro, é importante, mas também com a gestão dessa informação que é utilizada para os negócios acontecerem, né? Se a gente puder usar um evento histórico dos atentados de setembro, o que aconteceu ali, né? Perda de informação e muitas organizações ali, ou no mínimo tiveram problemas sérios, ou até deixaram de existir por perda de informação. Então, as boas práticas vêm também para atuar nessa direção. Se a gente pegar o mercado hoje também, que fala tanto em LGPD, não é? E LGPD, no fundo, trata do quê? Com qual cuidado cada organização trata a informação do seu cliente. Então, há toda a questão de privacidade de dados, de salvaguarda dos dados. Então, o COBIT fala justamente nisso, né? Na boa gestão da informação como um ativo da organização. Bem, aqui o que a gente tem, né? Os objetivos do COBIT, então, basicamente são a implementação de um sistema de governança alinhado com a governança corporativa da organização, e um sistema de governança que não é composto só por processos. Quando a gente fala em boas práticas, como o COBIT, como o ITIL, a gente sempre pensa em processos, em práticas. Mas o mercado hoje coloca o processo como um dos componentes. A gente vai ver mais à frente que a governança de TI corporativa ela engloba outros aspectos que vão além do processo. Ela vai englobar a própria infraestrutura, ela vai englobar políticas. A gente vai detalhar isso um pouquinho mais aqui no nosso roteiro. E a ideia do COBIT é implementar um framework unificado, né? O COBIT fala em visão holística, ou seja, olhar a organização como um todo e garantir que todas as práticas de governança de TI estejam sobre a área de TI como um todo, e não somente nos aspectos técnicos. Então, essa visão holística é muito importante. Uma outra coisa importante que o COBIT traz, e tem muito a ver também com a história desse framework, é a questão do compliance, é a questão da auditoria, é a questão dos controles internos. Se a gente for ver
na linha do tempo, o COBIT ele nasce nesse contexto. O COBIT nasce num contexto de organizações que precisavam auditar suas áreas de TI e precisavam de um vocabulário único, né, de uma forma única para executar essas auditorias e saber se uma determinada área de TI estava aderente ou não às questões da auditoria. Então, o COBIT nasce nesse contexto. E o interessante de se notar é que o COBIT evoluiu bastante ao longo dos anos, partindo dessa premissa de auditoria e se tornando, hoje, um framework muito mais completo, que sim, ele ainda é usado e muito usado para questões de auditoria, mas a abordagem dele vai além. Então, hoje o COBIT fala em controle de riscos, em compliance, em gestão de controles internos e na implantação de um sistema de governança como um todo, uma visão global da área de TI, que a gente vai passar por ela daqui a pouquinho também. O que o COBIT coloca como benefícios, né? Então, para que a gente utiliza essa prática e o que essa prática traz de entrega de valor, né? Quando a gente olha os princípios de governança, basicamente a gente fala em 3 grandes princípios. O primeiro princípio é a realização de benefícios. Então, o que tem por trás disso? Todas as ações de TI, todas as demandas que TI executa, todas as iniciativas de TI, elas devem buscar, em primeiro lugar, a entrega de benefícios para o negócio. Então, entrega de funcionalidades para o negócio, maior performance de aplicações, maior performance de negócio, né, inovação, maior alinhamento com a estratégia, enfim, entregar, de fato, benefícios para a área de negócio, que é a cliente de TI e que é o núcleo de tudo. Esse é o primeiro grande ponto. Um segundo ponto importante é o que a boa prática chama de otimização de riscos. Então, é entregar valor, sim, é entregar o que a área de negócio espera de TI, mas também gerenciando e otimizando os riscos. Gerenciar riscos, às vezes, inclusive, significa aceitar certos riscos. Isso depende do apetite de risco de cada organização. Esse é um ponto interessante. O COBIT vai ajudar a cada organização moldar o seu framework de governança de acordo com o seu DNA, de acordo com o seu estilo de ser. Então, existem, evidentemente, empresas que são mais tolerantes a risco, empresas que têm uma agressividade maior de busca de mercado e, por isso, assumem mais riscos. Existem outras empresas que estão atuando em mercados mais consolidados, por isso elas têm uma aceitação de riscos menor. Então, tudo isso tem que ser balanceado para que a gente consiga implementar um sistema de governança aderente ao apetite de risco de cada organização. Um outro pilar importante da governança, né, bem como nos riscos, é a parte de otimização de recursos, que é exatamente fazer o bom uso de todos os recursos que a área de TI dispõe, né, os recursos financeiros, os recursos técnicos, as pessoas, né, gente é muito importante, o COBIT, inclusive, tem práticas hoje para, né, a gestão de pessoas, né, fazer com que as pessoas entendam o contexto da empresa, que as pessoas possam ser avaliadas, que elas tenham planos de carreira, enfim, que elas estejam muito bem alinhadas com o que a organização tem como linha mestra, né, como meta. Então, basicamente, esses 3 componentes, sempre que a gente está desenhando um sistema de governança, a gente tem que se fazer essa pergunta. O nosso sistema de governança está permitindo, de fato, a entrega de valor, a entrega de recursos, né? Segundo ponto, a gente está conseguindo fazer uma boa gestão de riscos, né? O nosso sistema de governança, ele de fato está alinhado ao apetite de risco da organização. E o terceiro ponto, a gestão de recursos, ela está eficiente? A empresa utiliza da melhor maneira os recursos que tem? Então, esses são 3 pilares importantes de qualquer sistema de governança e eles têm que ser levados em conta quando a gente está desenhando uma solução de governança de TI. Bom, como a gente falou um pouquinho atrás, todo sistema de governança ele tem sim processos como um dos pilares principais. Não é à toa que o processo está aqui na tela, na parte de cima, né? Porque o processo é a linha mestra que vai guiar tudo, que vai guiar como as pessoas trabalham, a integração entre as áreas, né? As regras. Então, isso sim é muito importante. Mas o COBIT percebe já há bastante tempo isso e coloca na sua visão
que um sistema de governança ele é composto de vários componentes. Então, os principais deles, né? Primeiro, estruturas organizacionais, ou seja, como é que a empresa se divide em termos de estruturas e de recursos para a execução das suas atividades. Outro ponto importante, a parte de princípios e políticas. Então, isso está acima dos processos, né? Quais são as diretrizes maiores do negócio? Quais são os princípios, os valores que permeiam aquela organização? É um ponto importante também, tem que ser levado em consideração. A informação é um outro pilar importante que faz parte de qualquer sistema de governança. Os indicadores de desempenho, as informações de desempenho dos processos, a gente tem que avaliar isso para entender se o nosso sistema de governança, ele de fato está entregando o valor que desejava, né? Os outros dois pontos, que são cultura, ética, comportamento e pessoas, skills e competências, dá quase para dizer que é tudo a mesma coisa. E é um ponto primordial na implantação de qualquer prática de governança, né? Então, pessoas no centro de tudo, não dá para a gente pensar diferente disso. A gente percebe que hoje o mercado evoluiu muito a visão e coloca, de fato, as pessoas no centro de tudo, porque, assim, não existe governança sem pessoas, né? A gente pode ter os melhores processos COBIT desenhados, a melhor infraestrutura, as melhores ferramentas, mas se o capital humano que está ligado àquilo, o capital humano que tem que fazer aquilo acontecer não for adequado, não tiver, de fato, com o mindset correto, a gente não sai do lugar, né? Então, governança, acima de tudo, é baseada em pessoas e é baseada também em cultura. Acho que esse é um ponto primordial. E em projetos, a gente percebe que o grande diferencial de um projeto bem sucedido ou não é a questão cultural, a questão de como as pessoas atuam dentro do contexto daquela empresa. Por fim, um outro componente importante da governança é a parte de infraestrutura também, né? A parte de serviços, infraestrutura, aplicações. Isso ajuda, é claro, é a base também para que a gente tenha automação de processos, controles, etc. Então, na visão do COBIT, todos esses componentes, eles têm que estar interligados, eles têm que estar atuando juntos para que um sistema de governança efetivamente possa ser implementado e possa acontecer dentro de uma empresa. Como a gente comentou, o COBIT não é um framework novo. O COBIT, na verdade, já tem uma longa estrada e ele vem evoluindo muito ao longo do tempo. E, como toda boa prática, ele vem acompanhando o desenrolar e o desenvolvimento do mercado. Então, ele surge lá em 96, a primeira versão do COBIT, com uma visão muito focada em auditoria. Então, naquela época, e ainda hoje né? Mas naquela época era muito mais, a gente via o COBIT sendo utilizado por áreas de auditoria de TI como um guia realmente para interação com as áreas de TI e para execução de processos de auditoria. Essa visão ela não morreu, ela ainda existe. O COBIT ainda serve para auditoria? Serve e muito, é utilizado e muito. Inclusive, por exemplo, o Banco Central aqui no Brasil utiliza já de longa data o COBIT como ferramenta principal para fazer auditoria nas áreas de TI dos bancos privados. O COBIT em 2007, a gente tem a versão 4.1, que é um marco aqui no nosso mercado brasileiro, porque foi a partir da versão 4.1 que o COBIT aqui no Brasil começou a ser mais usado pelas organizações, começou a ter mais abrangência, né, e mais capilaridade. Em 2012 surge a versão 5, que é a versão anterior a 2019, e a gente nota o seguinte, uma coisa interessante. As primeiras versões do COBIT, se a gente voltar lá para 96, as primeiras versões elas foram sendo atualizadas a cada 2 anos. Se a gente olhar para agora, para o nosso momento, vejam que as últimas versões do COBIT elas tiveram um espaçamento maior. Isso dá a entender de que a boa prática ela está num nível de maturidade já mais evoluído e que não precisa de tantas mudanças de versão de maneira tão próxima. Então, por exemplo, o COBIT 5 é de 2012. Né? Passamos aí 7 anos para uma atualização mais recente, que é a COBIT 2019. Vamos adiante aqui.
Muito bem, então o que o COBIT 2019 traz de novo, né? Alguns fatores principais aqui para a gente citar. Acho que a primeira coisa é o reconhecimento da ISAC, né? A ISAC é a entidade que é dona da prática do COBIT, é o reconhecimento dos cenários atual de transformação digital das empresas. Então, quer dizer, cada vez menos as áreas de TI são um mero back-office, e cada vez mais as áreas de TI estão no centro do negócio, né? Em algumas organizações, principalmente a indústria bancária, já há muito tempo, aliás, a área de TI está no centro de tudo, ela não tem quase nenhuma barreira entre TI e negócio, né? É aquela coisa, já tá, é tudo junto, não existe mais uma linha de corte, aqui é negócio, aqui é TI, está tudo muito integrado. Então, essa é uma visão que o COBIT coloca na boa prática, com uma visão muito clara, e ele traz agora algumas ferramentas interessantes chamadas fatores de desenho, para implementação de mecanismos de governança. Os fatores de desenho nada mais são do que uma coleção de conceitos, onde quando a gente vai desenhar um sistema de governança, a gente avalia para uma organização que é early adopter de tecnologia ou ela segue tecnologias que já estão em uso no mercado? Qual é a correlação entre o uso de tecnologia e aquela empresa? É uma empresa grande? É uma empresa pequena? É uma empresa que está muito integrada com as áreas de negócio ou tem baixa integração? Qual é o apetite a risco daquela empresa? Então, esses fatores de desenho são ferramentas interessantes que ajudam a gente a desenhar um sistema de governança adequado a cada empresa. Porque o que acontece? COBIT é uma prática que pode ser usada em empresa pequena, empresa grande, COBIT pode ser usado em empresa pública ou empresa privada, COBIT pode ser usado para a indústria, para a área de transformação. É uma prática genérica. Pelo fato de ser genérica, a gente tem que ter a habilidade de moldar o uso do COBIT para cada cenário específico de organização. Então, essa é a ideia que está por trás dos fatores de desenho, né? Outra questão nova que o COBIT traz e que nós vamos mostrar aqui nesse webinar é a questão do modelo de avaliação de maturidade. E agora o nome mudou, né? Então, o COBIT sempre foi muito conhecido também por ter um modelo de avaliação da maturidade dos processos. O meu processo de mudanças ele é nível 3, o meu processo de gestão de incidentes é nível 2 de maturidade. O COBIT sempre foi visto no mercado como uma ferramenta que dá essa medição. E essa medição vem evoluindo junto com a evolução do COBIT também, né? Então, a partir de agora, da versão 2019, o COBIT traz um modelo de capacidade de processos, que vai mostrar justamente o quão capaz aquela organização é para executar um determinado processo em si, ou uma determinada prática. E antes isso era chamado de modelo de maturidade. Só para entrar num detalhe, o modelo de maturidade ele ainda existe dentro da prática do COBIT, mas ele está sendo utilizado para avaliar estruturas da empresa. Quando a gente fala em avaliação de processos, em avaliação de práticas, hoje o COBIT traz isso como nível de capacidade. Então, é uma mudança incorporada pela versão 2019. A prática do COBIT, ela é bem completa, né? Então, um dos princípios básicos que o COBIT coloca é alinhamento de TI com a estratégia do negócio. Isso, na verdade, não é novo, isso o COBIT já traz de outras épocas, de outras versões. Qual é a ideia? A ideia é muito simples, a ideia é que a área de TI, em primeiro lugar, conheça com profundidade qual é a estratégia do negócio, o que é prioritário para o business, para onde a empresa está indo, quais são os direcionadores de negócio. A área de TI, tendo conhecimento a respeito desses contextos, ela consegue se moldar e ela consegue desenvolver iniciativas que estejam, de fato, atreladas a esses objetivos maiores. Então, isso é uma das bases do COBIT e tem muito a ver com aquela questão da entrega de benefícios.
Porque, vejam, uma área de TI só consegue entregar, de fato, benefícios se ela souber para onde o negócio está indo. Então, esse é um princípio primordial, né? O COBIT é dividido em domínios, né? Para quem já estudou um pouquinho sabe que existem domínios de áreas de conhecimento, e debaixo desses domínios existem práticas de gestão. E o que são essas práticas de gestão, né? É o que no passado nós chamávamos de processo, agora são objetivos, na visão nova do COBIT, mas no fundo a gente pode enxergar como processos. Então, aqui dentro que a gente tem a gestão de mudanças, a gestão de riscos, o alinhamento com compliance, o alinhamento com a estratégia, a gestão de pessoas, a gestão da configuração. Então, todos os aspectos que uma área de TI tem que se preocupar estão refletidos nessas 40 práticas, ou nesses 40 objetivos, que nós vamos ver já já. Para vocês terem uma ideia da abrangência que o COBIT tem hoje, debaixo de cada uma dessas práticas, a gente vai ter atividades. Ou seja, cada prática, no fundo, ela tem um conjunto de atividades que a área de TI deveria desenvolver para entregar aquela prática com qualidade, aquela prática de maneira completa. Então, hoje o COBIT tem lá listadas 1.202 atividades. É uma prática bem completa. Mas a gente precisa ter essas 1.202 atividades executadas? Não necessariamente. A gente precisa ser nível 5 de maturidade em todos os processos? Também, isso não está escrito em lugar nenhum da boa prática. A gente vai chegar lá para debater um pouquinho essa questão. Bom, tendo falado um pouquinho sobre como é que o COBIT funciona, né? A gente vai entrar agora numa parte onde nós vamos bater um papo sobre os assessments, né? As avaliações de maturidade, usando o COBIT-19 como ferramenta principal. Então, a primeira coisa que a gente traz aqui é o modelo conceitual do COBIT, que está na tela aqui. Então, cada caixinha dessa que nós estamos vendo é uma prática, ou, como o COBIT coloca, é um objetivo de gestão. Então, é interessante a gente dar uma passeada aqui nessas práticas para entender um pouco da estrutura. Na parte de cima da tela, nós temos 5 práticas que são práticas de governança, são aquelas que dão o direcionamento global para tudo. E na parte de baixo, nos quadrados aqui em azul mais claro, nós temos o que o COBIT chama das práticas ou dos objetivos de gestão, que estão mais ligados ao dia a dia, ao que a gente executa no dia a dia. Conceitualmente, as práticas de governança dão um direcionamento para o trabalho e as práticas de gestão executam e retroalimentam as práticas de governança. Então, com isso, no fundo, a gente forma ali um ciclo PDCA, onde você tem a governança dando a diretriz geral, as práticas de gestão executando ações, coletando indicadores e retroalimentando a governança. E com isso a gente consegue ter, de fato, um ciclo de melhoria, onde, idealmente, a cada exercício, a área de TI vai executando as suas ações de maneira mais eficiente. Então, as práticas de gestão, tem algumas aqui que são muito utilizadas em qualquer empresa que tenha governança. Eu queria chamar a atenção aqui, por exemplo, para a prática BAI 06, que é a parte de gestão de mudanças de TI, que é uma prática central, né, para controle do ambiente. Vejam que aqui o COBIT fala hoje em estratégia, então a gestão da estratégia, a gestão da arquitetura da organização. O COBIT hoje fala também em gestão da inovação, né? Então, isso é uma visão que vem externa, que vem de mercado, né? As empresas estão precisando e querem ser cada vez mais inovadoras. Será que não faz sentido trazer para dentro da TI uma prática que captura ideias, que captura iniciativas e transforma essas iniciativas em ações? Isso depois vem para um portfólio, né? Então, a gestão de portfólio, a PO 05, é uma prática importante também, a partir de ideias aprovadas que entram para o portfólio de ações da área de TI. Como te fala, em qualidade, em gestão de fornecedores, em gestão da configuração, gestão de projetos, enfim. A gente gosta de dizer que um CIO poderia encontrar aqui nessa tela o endereçamento para suas maiores preocupações, né? Então,
Quais são as maiores preocupações de um CIO? Provavelmente todas elas estão refletidas em algum espaço aqui do COBIT, desde a parte de custos, até a parte de relacionamentos com as áreas de negócio, até mesmo ações mais de dia a dia, como uma gestão de incidentes, uma gestão de problemas. Então, esse mapa do COBIT é uma coisa muito interessante para a gente ver o que é importante ser gerenciado numa área de TI. Então, como eu comentei aqui, os objetivos de governança de TI estão acima, que são essa parte superior, que dão um direcionamento global, e os objetivos de gestão de TI estão mais ligados às práticas do dia a dia, o que a gente executa e que devolvem resultado para os objetivos de governança. E assim a gente tem um ciclo que se completa. Bem, falando em modelo de capacidade ou modelo de maturidade, essa é uma figura clássica do COBIT, que também vem de versões anteriores, e é a medição da habilidade da empresa na execução de cada processo. Então, vamos imaginar que uma empresa tenha lá 40 processos de TI em operação, desenhados, e ela, em algum momento, ela quer avaliar o quão alinhada a boa prática ela está. Então, o modelo de capacidade do COBIT vai dar essa resposta. E aqui vale a gente colocar foco no seguinte: o modelo de capacidade ele não vai dizer exatamente quão bem eu executo aquele processo, mas o quão aquele processo está alinhado ao que o COBIT coloca como algo importante. E aí ele vai dar uma escala de 6 níveis, de 0 a 5, onde 0 é menos aderente à boa prática e o 5 é o mais aderente. Vale a gente entender aqui, por exemplo, que o nível 0 de capacidade é basicamente o seguinte: a empresa não tem aquela prática. Vamos pensar, por exemplo, em gestão da inovação. É uma empresa que não se preocupa com a inovação. Se a gente for fazer um assessment em cima de gestão da inovação nesse contexto, provavelmente essa organização vai ser nível 0, porque ela não vai conseguir demonstrar evidência de nenhuma ação concreta, de nenhuma ação processual relacionada à inovação. Então, ela é nível 0. Quando a gente vai para nível 1, a gente já tem alguma coisa. A empresa, ela, de alguma maneira ainda desestruturada, de uma maneira ainda muito inicial, ela executa algumas atividades. Então, por exemplo, inovação, para usar novamente o exemplo, ela tem algumas coisas. O pessoal, às vezes, fala um pouquinho em inovação e tal, mas ainda é desestruturado, ainda não tem uma consistência. Não é? Quando a gente fala em um processo nível 2, já tem uma consistência maior, já existe um conjunto básico de atividades, já existe alguma repetição, né, algum nível de repetição nas atividades, alguma cadência, mas ainda está longe do nível 5. Né? Quando a gente fala num processo que está em nível 3, a gente já tem algo mais organizado. Né? Então, o COBIT diz lá que um processo em nível 3, ele atinge o seu objetivo de forma organizada. Né? Então, processos normalmente bem definidos. Poxa, então dá para imaginar que em nível 3, a organização tem um processo que está documentado, existe treinamento, as pessoas sabem como utilizar aquilo, né? Existe um nível de repetição, o processo ele é executado sempre da mesma maneira, então ele tem uma cadência maior, já é uma coisa mais organizada. Né? Nível 4, a gente começa a falar em medição de qualidade. Né? Então, o processo, além de estar desenhado, além de ter cadência, ele é gerenciado, ele já tem indicadores de desempenho, a gente já consegue medir se aquele processo está desempenhando bem ou mal. Né? Então, você já começa a ter insumos numéricos para dizer que aquele processo roda bem ou mal. Porque, no fundo, um assessment, o que ele tenta trazer? Ele tenta pegar algo que é um pouco subjetivo, que é a execução de um processo, e um assessment tenta trazer isso numa visão numérica. Esse processo é nível 3. Legal, ele está na metade do caminho, um pouquinho para cima. Não, esse processo é nível 1, eu tenho muito pouca coisa. Então, é traduzir um pouco desse subjetivo para um critério mais objetivo. Né? Para finalizar aqui o modelo, nível 5 é o mundo ideal, o mundo perfeito e, aliás, muito difícil de ser atingido. Nível 5 significa o seguinte: o processo tem tudo aquilo que a gente já viu, né? Ele é documentado, ele tem uma repetição, ele tem indicadores e, além de tudo, os indicadores de desempenho são usados para melhorar continuamente aquele processo. Então, ele está continuamente avaliando indicadores, identificando oportunidades de melhoria
executando novos ciclos, executando melhorias, medindo de novo. E aí, essa é a ideia que está por trás da boa prática, né? Chegar no nível 5 significa que continuamente o processo é melhor. Hoje é melhor do que ontem, amanhã ele vai ser melhor do que hoje. Essa é a base. Bom, vou contar um pouquinho da metodologia de assessment que a Calendar utiliza nos projetos, né? Basicamente, nós temos 5 etapas principais. A primeira coisa é o que a gente chama de avaliação dos fatores de desenho. É uma imersão que nós fazemos na área de TI para avaliar como é que aquela área de TI está posicionada no contexto de negócio. É aqui que a gente avalia os fatores de desenho, é aqui que a gente entende qual é o tamanho da área, qual é a abrangência da área de TI, qual é o papel estratégico dela, qual é a relação daquela área de TI com a adoção de tecnologias. Então, é entender mais ou menos qual é o jeitão daquela área de TI, para que a gente consiga desenhar lá na frente um roadmap de governança adequado a essa realidade. Cada organização é única, cada organização tem um momento único e muito singular, então não dá para a gente ter uma visão unificada para qualquer organização, né? Na sequência disso, acontecem os workshops de mapeamento. Então, aqui são entrevistas, são workshops em que a gente interage muito com as áreas internas, e aqui mesmo que é avaliado o nível de capacidade de cada processo. Então, cada atividade de cada processo é debatida, é avaliada, e a essas atividades é atribuído um valor numérico. Então, é nesse momento aqui que ocorre aquela transformação de um critério subjetivo para um critério mais objetivo e mais numérico, não é? Então, na sequência, o que a gente descobre, não é? A gente tem a apuração ou a aferição do nível de capacidade atual. Então, nessa etapa, a gente consegue dizer, por exemplo, que o processo de gerenciamento de mudanças da empresa ABC está em nível 2.23, tá? Então, aqui nasce o primeiro critério numérico de um processo. Isso vai acontecer para todos os processos da área de TI. Na sequência, então, vem a nossa visão, e aí é uma visão consultiva, de para onde aquela organização deveria levar os seus processos, né? Então, por exemplo, uma organização ela tem um processo de gestão de mudança que está no nível 2. E baseado em tudo que a gente avaliou e baseado também nas premissas do COBIT, a governança sugere que aquele processo vá, por exemplo, ao nível 3 dentro de um ano. Então, isso é o que nós chamamos do nível de capacidade futura, né? Então, basicamente, a gente vai ter aqui a medição do as-is, de como está hoje, e a definição do que é recomendado para o futuro. Na sequência disso, são elaboradas, então, as recomendações para cada processo, né? Então, vejam, se o processo hoje está em nível 2, eu quero que ele vá a nível 3, tem que ser executado um conjunto de ações que vão fazer a área de TI caminhar para aquela nova realidade. Então, essa é a lista de recomendações. Olha, a área de TI, então, deve desenhar uma série de ações e deve implementar uma série de ações, e essas são as recomendações que vão levar à elevação do nível. No fundo, o que isso vai trazer, o grande ganho que isso vai trazer, é a implantação das recomendações. E a implantação das recomendações, ela vem na próxima etapa, que é o que nós chamamos do roadmap. Então, vejam, a gente parte da visão atual, deriva a visão futura, estabelece um conjunto de recomendações. E aí, a última etapa é colocar esse conjunto de recomendações na linha do tempo, numa forma mais ou menos parecida com um cronograma, onde em cada mês, em cada quarter, a área vai executar algumas ações que vão levar ela àquele status desejado. Então, aqui a gente vai mostrar um pouquinho como é que essa dinâmica acontece e o que a gente apresenta normalmente num projeto de acesso, né? Primeira coisa aqui, a gente apresenta, então, para cada uma das 40 práticas, um nível de capacidade aferido. Isso geralmente vem num gráfico de radar como esse e também numa visão média.
Então, essa visão média, no fundo é a soma e a média de nível de capacidade global, né? Nesse caso fictício aqui, a gente teria uma empresa com nível 1,50 de capacidade global de processos, e aqui dentro do gráfico de radar a gente tem a visão individual para cada processo com as suas siglas, né? Cada processo, cada objetivo do COBIT tem uma sigla específica que está reproduzida aqui na tela, né? Então, essa é uma parte inicial, que é tirar a foto do ambiente atual. Na sequência, a gente traz, então, os resultados detalhados para cada processo, para cada objetivo de governança e de gestão. Então, o que nós vamos apurar aqui, né, em cada organização? O nível atual de capacidade, o que nós chamamos do nível detalhado, que é depois das vírgulas, né? Então, por exemplo, essa prática IDM02, ela é nível 1 de capacidade, nível inteiro, e o detalhamento ela é 1,66, ou seja, ela já começa a se aproximar de alguma maneira do nível 2, né? Nós trazemos, geralmente, um roteiro executivo, uma visão executiva sobre aquele processo, que está geralmente declarado ali em 3 ou 4 linhas, e aí sim, o nível de capacidade recomendado, normalmente para os próximos 2 anos. Então, normalmente, a gente tem olhado 2 anos à frente, né? Exercício do ano seguinte e exercício do próximo ano, num roadmap aí de 2 anos, com as recomendações específicas. Então, aqui, um pouquinho ampliado, só como um exemplo do que é uma visão, uma foto, né? Então, essa foto, ela é tirada para cada uma das 40 práticas que o COBIT coloca. Na sequência, a gente fala em estratégia para os níveis de capacidade futuros, né? Então, aqui é a visão global, a visão executiva sobre o to be, sobre o desejado, né? Então, partimos do pressuposto de que o nível de capacidade atual é 1,50, e a partir do trabalho consultivo junto com o cliente, junto com a empresa, a gente define, por exemplo, qual é a meta para cada uma das práticas no futuro, para o primeiro ano e para o segundo ano. E aí a gente tem também as médias globais, né? Então, aqui em laranja, a gente tem lá que ao final do ano 1, essa empresa ela vai sair do nível 1,50, ela vai para o nível 2,40. Então, ela tem que executar uma série de ações para chegar lá. Ao final do ano 2, né, depois de mais um ano de exercício, ela vai saltar do nível 2,40 para o nível 3. Então, essa é uma visão executiva global, que pode ser apresentada para um comitê de negócio, dizendo, olha, esse é o plano estratégico que a área de TI tem para a evolução da sua governança e dos seus processos. Aqui a visão explodida também, processo a processo. Na sequência, aqui, então, a gente tem também uma visão em texto, uma visão em tabela, que basicamente vai dizer isso. Para o ano 1, qual é o objetivo de cada prática, né? Para o ano 1 e para o ano 2. Então, isso aqui começa a compor, de fato, um roteiro que a área de TI pode e deve seguir para trazer a melhoria. E aqui eu queria fazer um comentário que eu acho que é importante. É claro que é interessante cada área de TI fazer a aferição do seu nível atual de capacidade, para ela ter uma noção de como é que ela está frente a uma boa prática. Mas a entrega de valor, de fato, vai acontecer quando a gente começar a trabalhar com os roteiros de melhoria, né? Então, o que a gente gosta de ver em clientes é quando o cliente toma esse roteiro de melhoria como, de fato, algo que tem que estar na agenda da TI, né? Então, quer dizer, quando esse roteiro está debaixo do braço do CIO, está debaixo do braço das lideranças de TI, como a agenda do que tem que ser executado, aí sim aquela área começa a entregar valor para o negócio a mais, porque ela começa a executar planos de melhoria, ela começa a implementar novos processos, novas práticas, ela começa a melhorar práticas existentes, e aí sim o cliente, que é a razão da TI existir, a área de negócio, começa a perceber mais controle, mais qualidade, mais gestão. Então, é isso que, de fato, direciona a melhoria. O assessment pelo assessment é importante, mas o que, de fato, traz valor é a execução do roadmap. E esse é um primeiro modelo global,
do que a gente propõe aqui de roadmap de evolução para cada empresa. Isso é detalhado na sequência aqui, como a gente pode ver, isso é detalhado num roadmap com cara de cronograma. Então, cada processo aqui, cada processo vai ser uma linha, e aí dentro de cada processo existe um conjunto de atividades que são recomendadas para a organização executar, e essas atividades vão estar planejadas dentro dos quartos para cada ano. É claro que esse é um trabalho importante ser executado a quatro mãos, tanto a quatro mãos, a consultoria junto com o cliente, porque é o cliente que vai nos dizer, no final das contas, quanto de recurso, quanto de suor ele consegue colocar nesse plano aqui, quanto de paralelismo ele consegue implementar, em quanto tempo ele consegue implementar essas práticas. Então, é um trabalho que é importante ser feito em parceria, porque isso aqui tem que acontecer na vida real, né? Não adianta a gente desenhar um plano maravilhoso e no final do primeiro ano o cliente, às vezes, não consegui executar porque faltou braço, faltou recurso. Então, esse planejamento ele tem que ser muito pé no chão, ele tem que ser baseado em premissas verdadeiras, em premissas concretas, para que no final do primeiro ano, por exemplo, a gente comemore, olha, conseguimos executar, os processos estão evoluindo, o cliente de TI está percebendo melhorias, está enxergando mais valor na área de TI, estamos gerindo melhor os riscos. Quer dizer, é mostrar benefício através dessa execução. A gente vai, então, aqui partir já para a parte de perguntas e respostas, né? Mas, basicamente, para concluir em linhas gerais, a nossa visão é que o assessment permite justamente a gente, em primeiro lugar, avaliar qual é a situação atual de cada prática e avaliar qual é o grau de alinhamento das iniciativas de TI com o negócio, né? O quão estratégica é aquela área de TI e tirar uma foto desse momento atual. Isso é um primeiro passo importante, né? Com a metodologia que a gente utiliza, esse assessment não para simplesmente na foto do modelo atual, mas sim na elaboração de um roadmap completo visando melhorias. Isso é o que, de fato, traz ganhos e evoluções, né? E aí, a partir disso, a gente tem um plano de ação com recomendações colocadas numa linha do tempo, ou seja, é tangibilizar toda aquela teoria do COVID, que às vezes é um pouco nebulosa, às vezes um pouco complexa, é mastigar aquilo e transformar todo aquele método em algo que seja execuível pela empresa, em algo que a empresa, cliente, possa olhar, entender e falar, legal, agora eu sei o que eu tenho que fazer, eu tenho trabalho para o próximo ano de implementação de melhoria. Então, basicamente, a gente entende que esse é o formato ideal para preparar a empresa para a execução do roadmap. Alguns cases aqui a gente não vai falar sobre cada um, mas só para citar, a gente já atuou utilizando o COBIT, executando assessment e trabalhos de COBIT no Banco Central, no BV, que é cliente nosso, Banco Pan, Guide Investimentos, Banco Original, no BTG já utilizamos COBIT também, no Tribanco. Enfim, a Calendar tem aí já uma experiência considerável na utilização do COBIT em clientes, e em ajudar clientes a entender o que é essa prática e a colocar essa prática, de fato, no dia a dia, na execução. Tá? Então, acho que essa foi uma visão geral, um pouco rápida, mas espero que tenha dado para passar uma visão global do que é o COBIT e de como ele ajuda as organizações na melhoria dos seus processos e da sua cadeia de governança. Eu queria deixar aberto agora um fórum para perguntas e respostas. Ótimo, Guilherme. Pode tirar o compartilhamento. Quem quiser, fica à vontade. Espero saber. Com certeza. Muito bom, Guilherme. Excelente a apresentação. Carlos. Acho que deu uma visão, acho que bem ampla do assunto. Talvez uma primeira pergunta, assim, mais para uma resposta rápida, conectando ao que você apresentou. Nos cases que você tem participado, né, nas demandas que você tem sentido no mercado, a motivação é muito mais prevendo que isto vai ser um requerimento de auditoria. Enfim, a gente sabe que o Banco Central acompanha o assunto, já está estudando o Covid-19 e tal, ou realmente a demanda começa por já o head de TI, o CEO perceber o valor agregado? Por onde normalmente vem a preocupação que põe o primeiro pé no COVID?
Uhum. Legal. Olha, Carlos, a gente tem percebido uma mudança de comportamento das empresas nos últimos anos, tá? Eu diria que, assim, de uns 5 anos para trás, a motivação era muito mais auditoria, era quase que 100% auditoria, né? Então, ainda trazendo aquela visão, sabe, do COBIT usado como ferramenta para auditoria e para esse tipo de controle. De uns tempos para cá, né, como eu disse, uns 5 anos para cá, a gente tem percebido essa mudança de comportamento e, assim, o COBIT ainda vem sendo, sim, utilizado para ações de auditoria, e acho que isso vai continuar, porque ele, de fato, é uma ferramenta boa para isso, tá? Mas a gente tem percebido que muitas empresas estão enxergando no COBIT, de fato, uma ferramenta, um apoio para pensar a sua área de governança, para pensar o seu roadmap de governança. A gente teve, por exemplo, 2 cases recentes, agora do finalzinho do ano passado, nessa direção, né, de utilizar o COBIT para medir o seu nível atual de capacidade e também para atuar como uma ferramenta para, assim, pô, me ajuda a pensar a governança para o futuro, me ajuda a estruturar minha área de governança, o que eu tenho que fazer nos próximos 2 anos, tá? Preparando para novos desafios, né? Dado que todos E, estão em exatamente, constante numa visão mais transformação, né? ampla, Sem dúvida. Tem uma exatamente, pergunta numa visão mais interessante, ampla mesmo. legal. Tem uma pergunta interessante aqui do COBIT versus o ITIL. Até que ponto o ITIL é complementar ou é concorrente do COBIT, né? Dado que o ITIL também é usado muito comumente. Legal. Eu adoro essa pergunta é excelente. Eu nunca enxerguei, e a Calendar também não, a gente nunca enxergou esses frameworks como concorrentes ou como um ou outro. Na verdade, eles têm propósitos um pouco diferentes e complementares, né? Então, quando a gente fala em COBIT, a visão é mais estratégica, mais lá de cima, não é? E mais ampla. Então, o COBIT olha a área de TI como um todo e vai dar as diretrizes do que a gente tem que se preocupar e do que a gente tem que endereçar, né? Quando a gente fala no ITIL, a ideia é um pouco diferente. A ideia é focar na entrega de serviços, que é também uma preocupação que está lá no COBIT, separada em diversos processos, mas eles se complementam. Então, dá para dizer o seguinte, o COBIT se complementa com o ITIL, o COBIT se complementa com o PMBOK para gestão de projetos, o COBIT se complementa com as ISOs de segurança da informação, até mesmo com a LGPD. Então, assim, é como se essas práticas elas se conectassem, né, para uma gestão unificada. Então, acho que não cabe esse raciocínio de enxergar um contra o outro como concorrentes, eles se complementam. É, nesse sentido, acho que tem um ponto, a pergunta, que como o COBIT é bem abrangente, né? O quanto que, de fato, na verdade, ele está não só avaliando TI, mas a organização como um todo, e qual o impacto que isto causa todo esse processo, né? Acho que tem essa preocupação também de como equilibrar isso junto a outras demandas, né? Sim, sim. Um aspecto do COBIT é assim, ele é de fato uma prática que olha para a tecnologia da informação, né? Mas o COBIT coloca de maneira clara o reconhecimento de que a governança de TI ela é um componente da governança corporativa. Então, se a gente imaginar, por exemplo, que existe um banco, que tem uma área forte de governança corporativa, que está dando as diretrizes de governança, as políticas, etc., a governança de TI ela tem que estar submetida a esse degrau acima, e ela tem que se integrar com a governança corporativa. E o COBIT coloca também, de forma bastante clara, aquela questão que não é só governar a tecnologia da informação, não é só governar os recursos, as partes técnicas, né? Mas é governar também a própria informação, que no fundo, tudo que a gente faz em TI está em volta de informação, né? Então, o grande ativo principal que tem que ser gerenciado é a informação em si, né? Quando a gente olha, por exemplo, para um balanço de uma empresa, um balanço contábil, só dá para acreditar naqueles números se a gente tiver certeza de que aqueles números passaram pelos processos corretos, foram bem gerenciados, representam informações adequadas e corretas, né? E isso vem através do quê? Da governança da informação. Se um banco, por exemplo, não consegue governar a sua informação,
eu, como cliente do banco, não acredito no valor que eu vejo lá no meu extrato, né? É uma coisa muito séria. Então, governar a informação, acho que é o principal desafio da área de TI. Agora, um ponto assim, só para bem rápido, que está tendo várias perguntas aqui, dentro desse ponto, qual o tempo em média, digamos, um banco de médio porte, quanto tempo leva um processo desse tipo para fazer esse assessment? Enfim, qual a medição que você daria, só para ter uma ideia de qual o tamanho para até chegar a ter todo esse diagnóstico, esse plano de ação? Legal. Respondendo de bate-pronto, assim, entre 6, no máximo, 8 semanas de trabalho, tá dependendo do porte, mas é mais ou menos por aí. Agora, tem várias perguntas aqui ligado Uhum. à ágil, né? A metodologia Lean e tal, que vários já praticam, né? OKRs, né? Enfim, Uhum. toda a gestão de squads e tal. Então, a pergunta é se o COVID até que ponto ele ajuda em estabelecer controles, se ele traz benefício também em gestão de projeto ágil para apuração, por exemplo, de resultados, de performance, se ele já reconhece o cloud, enfim, o quanto que ele já está atualizado para também ajudar e medir e, de alguma maneira, colaborar nessas metodologias novas que está todo mundo já partindo para isso. Perfeito. E na Reconhece sim, prática, né? E bem na prática, que benefício ele traz, né? exatamente. Não, reconhece sim, tanto nos aspectos de inovação, reconhece cloud como nem mais como uma tendência, mas como uma realidade, reconhece DevOps como uma realidade também. O que acontece é o seguinte, o COBIT é um framework muito mais de gestão e de controle, não tanto de entrega, né? Então, o que a gente tem que fazer é conseguir alinhar essas práticas de entrega, como um Agile ou coisas do gênero, com os controles do COBIT. Então, cada framework desse tem um objetivo específico. O grande desafio é a gente conseguir combinar as coisas, né, de forma que um framework não atrapalhe a vida do outro, né? Mas reconhece sim. Verdade. E você poderia citar, assim, dentro dos assessments que vocês fizeram, evidentemente preservando a confidencialidade, algum benefício tangível que vocês perceberam que aquele banco, aquela instituição se beneficiou a partir do COVID? Chegaram a acompanhar isso e ter o feedback do head de que, de fato, ele trouxe em termos práticos? Com certeza. Acho que a primeira coisa, né, quando a gente entrega o relatório de acesso, até antes, eu vou vir um pouquinho antes, né, o que acontece é que a gente começa, já no próprio acesso, você começa a mudar um pouco a cultura da empresa, começa a trazer conceitos novos, ideias novas, começa a trazer debates que às vezes não aconteceram no dia a dia e que são saudáveis, do tipo, qual o posicionamento da empresa frente ao negócio, qual o posicionamento da empresa frente à adoção de tecnologias, né? Então, isso já em tempo de projeto, acho que é um ganho. O segundo ganho é o roteiro em si que a gente entrega, tá? Que tem uma clareza. A gente percebe muitas vezes, né, o CIO e as áreas de governança precisando, às vezes, de um apoio, eles olham um framework do COVID tão grande e falam assim, legal, mas eu quero fazer tudo isso aqui, mas o que eu faço primeiro? O que eu coloco na prioridade? E, às vezes, nem sempre quem está dentro da empresa consegue enxergar isso com clareza, justamente por estar imerso ali no dia a dia, e não conseguir ter esse foco, essa visão externa. Então, quando a gente vem com a visão externa, eu penso que isso ajuda também a gente montar um modelo claro de ação. E acho que o terceiro benefício vem na execução mesmo, né? Então, a partir do momento em que a empresa começa a executar aquilo, com ou sem nosso apoio, mas que ela começa a executar aquilo, as melhorias tangíveis começam a aparecer. Tem uma pergunta aqui que eu adoro, ela sempre surge, que é assim, qual é o nível ideal que um banco deve atingir? Qual o patamar que eu posso, mínimo, que seria aceitável, né? Essa pergunta é ótima, porque, evidentemente, abre aí um espaço para discutir o próprio posicionamento do banco. Mas, enfim, como é que você enxerga esse Olha, tipo de dúvida? essa daí eu vou me dar o direito de usar a resposta de consultor. Depende. Depende, né? É, Não tem um que benchmark, não assim, tem uma cada referência? organização tem alguns benchmarks gerais, mas assim, acho que o ponto principal aqui é a gente entender o que é prioridade para cada banco, né? Porque, por exemplo, se a gente pegar um banco centenário, que está estabelecido, tem um jeito, um modo de ser, é um banco.
A gente pode pegar, por exemplo, uma fintech da vida que tem 1 ano de idade e que está querendo ganhar mercado. Os dois são bancos, mas são situações tão diferentes que eles vão ter necessidades de níveis de maturidade diferentes para processos diferentes. Por exemplo, uma fintech vai precisar ter um nível de capacidade alto para inovação, por exemplo, né? Porque ela é uma empresa que foca muito nisso. Talvez um banco mais estabelecido há mais tempo, ele vai estar preocupado também com a inovação, mas ele está muito mais preocupado com a estabilidade operacional. Então, ele vai ter que ter mais capacidade para os processos de controle. Então, é difícil dizer assim, de bate-pronto, tem que ser nível tal. Eu acho que não seria uma resposta adequada a gente dizer, não, você tem que ser nível tal, sem conhecer detalhe da organização. Depende da estratégia, né? Então, nesse ponto, é exatamente igual ao White e Exato, qualquer outra metodologia, né? Depende da sua estratégia, depende dos seus objetivos, né? exato. E só como uma última Sem dúvida. pergunta, assim, é possível aplicar numa área, não ter um quick win, eu tenho uma crise, eu tenho um ponto pela área de desenvolvimento ou a produção, é possível aplicar Cobalt nisso ou eu tenho que estar sempre atrelado à visão maior e estar como um sistema integrado de avaliação da operação? O pessoal está querendo tirar coisas práticas aqui Pergunta da. excelente, excelente. Não, excelente. Essa pergunta é muito boa, né? Porque, assim, se a gente olhar o corpo, tem 40 práticas. Eu preciso aplicar tudo, eu posso começar por uma ou por outra, começar por uma área. Pode e deve. A gente acha que é muito difícil, né? Você querer implementar a melhoria em 40 processos ao mesmo tempo. Uma abordagem que a gente defende com veemência é a abordagem dos pain points, né? Então, onde é que está doendo? Onde é que tem problema? Onde tem que melhorar? É no desenvolvimento? É na estratégia de mudanças, né? Então, aí sim, é enxergar o que o COBE te sugere para aquela prática e combinar, talvez, com ITIL, com ágil, combinar com outras práticas para entregar resultado naquele pedaço, sim. Mas a gente recomenda que isso pode ser feito, sim, começar por blocos. Guilherme, muito obrigado. A gente, infelizmente, estourou o tempo aqui, tem várias perguntas. Acho que a gente, pelo menos, deu uma boa Uma visão, pena. uma explorada da maior parte dos pontos, mas, enfim, eu acho que era legal você deixar o seu contato para poder, enfim, quem tiver mais interesse, quiser aprofundar no assunto. E eu queria agradecer muito a gentileza de você estar aqui, se dispondo desse tempo para explicar e oferecer todo esse conhecimento para os associados aqui da BBC e para os demais aqui, todos que puderam se beneficiar. Então, por favor, você deixar seu contato e espaço aqui para você se despedir. Perfeito. Carlos, nós que agradecemos aqui o espaço, acho que foi muito legal. Pena que não deu tempo da gente abordar todas as questões, mas com prazer a gente pode continuar conversando com quem se interessar. O meu e-mail na Calendar é guilherme.jardim, jardim com M de Maria no final, @calendar.com.br, tá? E quem quiser também entrar em contato diretamente com os canais da Calendar, pode acessar o nosso site, calendar.com.br, a gente está à disposição e a gente adora conversar sobre isso. Então, é um prazer. Eu queria agradecer aqui a você, à BBC e também a todo mundo que participou. Foi um grande prazer. O prazer foi todo nosso. Lembrando a todos os associados que esse e demais temas sobre gestão de TI, inovação, transformação digital, agenda BC Hashtag, são temas permanentes da BBC, em especial na Comissão de Tecnologia, onde são todos convidados a participar, debater, trocar experiências, que, de fato, conseguir acompanhar toda essa evolução, toda essa velocidade de transformação. Então, também aqui na BBC estamos à disposição para dar continuidade a esse e outros assuntos e agradecer a todo o público aqui que assistiu até o final. Foi um prazer estar aqui com todos. Obrigado, Guilherme. Um abraço. Até a próxima. Valeu. Muito obrigado, gente. Um grande abraço.